Bom dia, a graça e a paz de Jesus. Hoje nós vamos fazer um teste, né, falando sobre a palavra de Deus, e é uma experiência nova para nós. Nós estamos obedecendo tudo que a Secretaria de Saúde de Campinas, do Estado, tem determinado. Nós não podemos ter a escola dominical, não podemos ter o culto com pessoas, mas nós temos condições de fazer de uma forma assim bem diferenciada, que é através da internet, do Facebook. E por isso nós estamos aqui para... É um teste, realmente é um teste que nós vamos fazer. Está aqui conosco o Felipe, o Léo, e que realmente nós vamos discutir algumas coisas muito importantes. Então nós já tomamos todos os cuidados. Nós viemos de casa, de carro, né, com a máscara, chegamos aqui, colocamos aí o alquinho já à disposição. Nós estamos apenas em 4 pessoas aqui e distantes. Então, por isso, a gente está obedecendo todas as regras que a Secretaria de Saúde tem determinado. E hoje, Deus tem colocado assim no nosso coração, para nós estarmos falando sobre algo assim muito importante sobre o jovem, o panorama do jovem de hoje. Realmente é essa a colocação. Mas nós também estaremos lendo a palavra de Deus em Eclesiastes 11:9, para a gente basear as nossas conversas nesse versículo da palavra de Deus, né? Que diz assim: alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Nós vamos estar dividindo esse texto em 2 partes, com o Fê e com o Léo. Você pode cumprimentar também os irmãos, as irmãs, os ouvintes, os amigos, né, que estão participando. E falar um pouquinho de vocês também, né? O Felipe, qual é a sua função, o Léo também, para que a gente possa dar sequência a esse trabalho. Felipe? Bom dia a todos, né? Uma boa manhã de domingo para todo mundo. Que nem o pastor falou, né? Infelizmente a gente não pode estar todo mundo reunido aqui para discutir esses assuntos, né? Para estar em volta da palavra de Deus. Mas graças a Deus a gente tem esse recurso, né? Para poder estar aqui e tentar expor um pouco da palavra de Deus, trazer algumas reflexões, algumas ideias que são muito pertinentes, né? Para a juventude como um todo, do nosso país, da nossa atualidade, e também para as pessoas que são mais velhas, né? Os pais, os avós, enfim, todas as pessoas que cercam eles, para tentar entender um pouco mais. A gente trabalha aqui com a liderança dos jovens e dos adolescentes aqui da nossa igreja, e pela graça de Deus, Deus tem permitido a gente fazer vários trabalhos com eles aqui, participar também. Inclusive o último acampamento, que foi Exatamente, muito abençoado, né? Um acampamento De todas as tribos, né? Que são várias igrejas, né? São 3 igrejas. Exatamente, com o ministério de todas as tribos. E, se for da graça de Deus, a gente poder estar trabalhando hoje esse tema, né, que é tão importante. E o que você faz na vida? Eu sou estudante de medicina aqui na Universidade Estadual de Campinas. E lá a gente tem bastante... Bom, é a universidade, né? Então lá a gente tem bastante contato com jovens, com jovens não cristãos, com jovens com outras ideias, com outras religiões. De outras cidades, outras regiões. De outros estados, inclusive, né? Então, é realmente uma... De outros países. Países, né? Então, é realmente uma experiência muito boa. Legal. E o Léo? Bom dia a todos. Sou o Leonardo, conhecido como Léo. E, assim como o Fê falou, participo aqui da igreja na liderança dos jovens e dos adolescentes, né? Também sou o líder regional de UMP, né, do presbitério daqui de Campinas, da Mocidade. Faço parte junto de uma comissão da Secretaria da Família, e eu estou na liderança dos jovens e dos adolescentes. E de todas as tribos.
E a gente também faz parte do Ministério de Todas as Tribos, trabalha. Nós somos em 3 igrejas, como o pastor falou. Maria Eugênia, Carlos Lourenço e a IPI do Jardim Olina, que é aqui a gente, né? E é muito interessante porque a gente tem muito contato, como o Fê falou, né? Eu faço educação física na Universidade Estadual de Campinas também. E lá a gente tem contato com muitos jovens, muitos panoramas, muitos contextos sociais, né? Isso é interessante dizer aqui que a gente tem alguns recursos para falar, juntamente também com os jovens do nosso presbitério. A gente tem bastante contato com outras igrejas, né? E a gente tem uma bagagem aí para falar alguma coisa. Que legal. Então vamos iniciar, dentro desse contexto, desse panorama do jovem de hoje, né, como que ele vive e tal. A primeira pergunta, eu não sei qual dos dois podem responder, mas fique à vontade. Quem é o jovem de hoje? Qual que é a diferença do jovem de hoje? Eu acho que eu posso começar. E começar principalmente, acho que não respondendo a pergunta sobre quem é o jovem de hoje, porque, na minha opinião, acho que não existe uma resposta fechada para isso, né? Sobre quem é o jovem de hoje, quais são as características dele, quais são... assim, acho que é mais fácil falar que existem muitos tipos de jovens, sabe? Hoje em dia, a juventude ela é muito diversificada. Ela, em vez de seguir um padrão único, ela segue vários padrões. E existe a possibilidade do jovem, inclusive, criar os seus padrões, né? Então, assim, responder quem é o jovem de hoje é um pouco difícil, né? Porque não existe um padrão, existem vários. Então, o jovem hoje vive vários padrões, é isso? Ou ele define o seu padrão? Exatamente. Ele tem a possibilidade de escolher dentre vários padrões e, se ele não quiser, inclusive, escolher de criar os seus próprios padrões, né? Para definir nele mesmo a sua juventude. Legal. Mas para a gente tentar funilar um pouco nessa questão da pergunta, a gente pode tentar analisar, fazer uma análise breve aqui, da diferença da juventude de hoje para as juventudes anteriores. Há uma diferença. Então, há uma diferença. Do jovem antigo, antigo, né? Ou velho, antigo, né? E o jovem de hoje. Isso. E a gente pode pegar o exemplo do trabalho. Sim. A relação trabalho na nossa sociedade é muito forte, né? É uma questão muito presente, seja para qualquer idade. Então, se a gente for pensar, o jovem de hoje, na verdade, na história, se a gente for analisar, tem uma questão que é a geração presente sempre nega a geração anterior. Ou seja, a geração presente, na maioria dos casos, ela vai procurar fazer coisas que foram diferentes da geração anterior, né? Isso a gente encontra em movimentos literários, por exemplo. O realismo foi uma negação do romantismo, das características do romantismo, né? Se a gente for estudar na escola, as pessoas, os jovens estudam isso. E tem várias outras áreas que a gente pode analisar isso. Só que na questão do trabalho, por exemplo, a geração do pós-guerra, né, que foi depois da década de 40, lá em 45, 50, o jovem tinha uma relação com o trabalho muito fechada. Era uma coisa muito sólida. Entrava na firma e aposentava ali. Isso. Era super legal. E aí a gente pode fazer uma análise do sucesso no trabalho. E como exemplo, a gente só está usando essa parte como exemplo. De qual era a definição de sucesso em relação ao trabalho. A definição de sucesso. Então, se a gente for ver... o sucesso era permanecer, entrar na firma e aposentar ali. Aposentar na firma, isso. Isso era o sucesso. Isso. Então, lá ele procurava ter o quê? Uma estabilidade. O sinônimo de sucesso é ter uma estabilidade, para ele conseguir viver provavelmente depois da aposentadoria, aproveitando os recursos, o dinheiro que ele conquistou, o dinheiro que ele vai receber, a família que ele construiu, o carro que ele tem, ou eles têm, no caso, né? Então, é mais nesse sentido. Eu acho que é importante destacar que assim, todos esses panoramas, essas ideias que a gente traz sobre as gerações, sobre principalmente a juventude e a relação dela com o trabalho, para tentar entender um pouco da própria juventude, as pessoas não podem entender como uma regra absoluta fechada, né? Sim. Assim, cada tempo teve a sua lógica que ficou durante algumas décadas em vigor.
não significa que todo mundo se encaixava dentro dela, né? Essa questão que o Léo falou, né, da geração do pós-guerra, que é a geração do senhor, a geração das pessoas que têm mais de 55, 60 anos, né? Nem todo mundo, muito provavelmente, pensava daquela maneira, mas era a maneira como a maioria se relacionava com o trabalho. E daí, vindo a próxima geração, que é a geração dos nossos pais, a geração que nasceu por volta de 70 e teve a sua juventude na década de 80 e 90, eles têm uma relação completamente diferente com o trabalho do que a geração anterior. Por quê? Era a geração que a gente aprende muito sobre os workaholics, né? Aquelas pessoas que, assim, trabalhavam muito, de forma muito intensa, com jornadas de trabalho muito fortes, mas com que objetivo, né? Qual era o objetivo de tudo isso? Era o de, ao contrário da geração anterior, não deixar para o sucesso ser alcançado só lá no final da carreira. Da estabilidade. A estabilidade solar. Mas alcançar o sucesso enquanto juventude, enquanto jovem, talvez até enquanto seus 30, 35 anos, alcançar as posições de maior poder, por exemplo, dentro do seu local de trabalho, para que a pessoa pudesse aproveitar e usufruir, por exemplo, dos bens que ela acumulasse, de toda aquilo que ela conseguisse naquele meio tempo, naquele momento, que ela não precisasse esperar toda uma vida para aproveitar só na aposentadoria, né? Então essa é uma diferença muito grande. E aí agora, se a gente for trazer para a juventude de hoje, né, para o nosso contexto atual, o sinônimo, né, de sucesso não está mais relacionado, por exemplo, como a geração anterior, mas agora está relacionado com o prazer no que se faz. Hoje. É o prazer do trabalho. Por exemplo, o prazer da sua função que você exerce. O gostar, o amar o que você faz. Né? E isso a gente pode abrir para outras áreas da vida, mas no sentido do trabalho que se a pessoa, por exemplo, o jovem de hoje, ele busca uma profissão, ele conhece a profissão e ela não agrada a ele, ele tem autonomia suficiente, sem pesar muito na mente dele, né? Na consciência, ele pode sim trocar de profissão. Ao contrário, por exemplo, lá do pessoal lá do passado, que entrava numa profissão e ficava nessa profissão. Né? Então, como hoje, por exemplo, a gente tem mais opções, né? Por ser uma geração mais globalizada e conectada, a gente criou muitas profissões. A gente tem muita informação, a gente tem... Então, para o jovem de hoje, né, tem um leque muito maior de experiências para ele ter. Voltando para a área do trabalho, por exemplo, ele vai querer experimentar diferentes formas de trabalho, profissões, e se encontrar no que gosta, no que te dá prazer. E não é só nessa área, né, Léo? Não. Porque a gente fica só focado aí no trabalho, mas ele é diferente também em outras áreas. Isso foi o que o Fê falou no começo. O que a gente está exemplificando aqui é a questão do trabalho. Mas isso, só para a gente ter uma ideia, né? Isso. Mas a gente pode estender isso para as outras áreas da vida. Eu acho que sim. Se a gente pudesse sintetizar dessas últimas 3 gerações, seria o seguinte: geração do pós-guerra, sucesso relacionado à estabilidade social e financeira, família e emprego estabelecidos até a sua aposentadoria. Ok. A geração que viveu a sua juventude ou foi a maior força de trabalho durante os anos 80 e 90. O sucesso está em alcançar o próprio sucesso o mais rápido possível. Né? Agora, para a nossa geração, sintetizando, né, um pouquinho diferente. Assim, o sinônimo de sucesso é viver uma vida plenamente fazendo aquilo que ama. Hoje, exatamente. Tendo prazer naquilo que faz. Então, para entender, e assim, essa lógica, a lógica que a gente está falando sobre ela aplicada no contexto de trabalho. Mas, como o senhor perguntou, ela é uma lógica abrangente, ela vale para todos os pontos da vida, né? Hoje em dia se aplica esse pensamento, né, de que a única forma de viver uma vida plena é fazendo o que se gosta, é aplicável para todas as áreas da vida, seja relacionamento, seja família, seja qualquer outra coisa além da profissão e do propósito, né? É isso aí. E mais alguma coisa que a gente possa acrescentar nesse primeiro ponto, quem é o jovem de hoje? Eu acho que a gente conseguiu apresentar bem, né, essa questão do trabalho. Mas se a gente for pensar agora, como é que é o modo como o jovem tem vivido? Então, seria essa a pergunta. Como que esse jovem tem vivido nos dias de hoje?
A gente pode... O que é aproveitar Isso. esse momento, né? Que é agora, felicidade agora, já. Porque é sempre importante a gente lembrar do texto que a gente leu no começo, né, de Eclesiastes. Eclesiastes, que a gente está discutindo em cima, né, do tema do jovem aproveitar a vida, né? É um panorama, lógico, né? A gente está falando no geral, mas o que está norteando aqui a nossa discussão é o jovem poder aproveitar a vida. Daí eu acho que essa pergunta é muito interessante. O Léo tem uma metáfora muito legal para explicar como que é esse aproveitamento da vida, né? A gente pode pegar o exemplo de um caminho. Relacionar a vida, fazer a imagem figurada da vida de uma pessoa com relação ao caminho, né? O caminho ele tem um começo, um trajeto e uma chegada, um final, né? Se a gente for parar para pensar para o jovem de hoje, aí as pessoas em casa podem pensar o próprio contexto delas, mas para o jovem de hoje, na maioria das vezes, o que mais importa nesse caminho do que a chegada é a forma como ele está vivendo esse caminho, a forma como ele está aproveitando esse caminho. Ou seja, ele está experimentando várias coisas, ele está querendo aproveitar do máximo do que a vida pode oferecer durante o trajeto desse caminho. Do que, por exemplo, das gerações anteriores, que esperava estabilidade, mais ao final da vida. Eles tinham um objetivo final. Tinha um objetivo final. Hoje? Não, tem que ser instantâneo. A coisa tem que ser experimentada, se não gostou, troca, ou se aproveita até o final daquilo que te pode dar prazer, e assim vai migrando sem nenhum problema. Legal. Eu acho que sobre isso que o Léo falou, né, sobre essa Mas plenitude, ainda só voltando um pouquinho do caminho, esse caminho tem muitos tropeços. Sim. Porque ele vai decidir o caminho, né? Se ele gosta ou não. Quer dizer, ele tem várias opções. Então, pode haver tropeço, como pode não haver, né? Pode ser que seja bom. Então, é uma coisa incerta, não é? Exatamente. Quando a gente fala tropeços, a gente está pensando normalmente da ótica cristã, né? Sim. A partir daquilo que a gente acredita e tem como fé embasada. Mas Então, não, acho que não também pensando como cristão, mas também um tropeço, uma pessoa não cristã. Pode até mesmo dar um exemplo, né? De uma pessoa que não cristã, que tem um casamento e, de repente, não gostou daquele casamento e sai. Não cristã. Sim. Mas é interessante pensar nesse sentido, porque se a lógica que essa pessoa... Não, vamos colocar o cenário aqui. Sim. A pessoa tem um casamento e, não sendo cristã, e por algum motivo a relação com a pessoa, com o seu cônjuge não faz mais sentido para ela. Não dá mais prazer, não deixa ela mais feliz. Então, seguindo essa lógica de que ela, para ser feliz, para viver uma vida plena, tem que se fazer o que ama e tem que buscar aquilo que te dá prazer, ela vai sair desse casamento e buscar outro relacionamento, Sim. buscando prazer. Quiser um outro caminho. Exatamente. Outro caminho. Só que, para a nossa ótica cristã, isso é classificado como um tropeço. Sim. Dentro dessa lógica aqui que está estabelecida hoje em dia, não é. É simplesmente uma Isso, nova possibilidade no meu de caminho. tempo, seria um tropeço. Exatamente. E hoje seria é normal. autonomia. Hoje Seria seria autonomia. Hoje seria normal. Isso. Uma Isso é coisa classificado normal. como autonomia. A pessoa poder escolher o seu destino. É lógico Quer dizer, ela quer a felicidade. Isso. Custe o que custar. Mais ou menos isso. Né? Eu acho que um outro bom exemplo também é a própria questão da sexualidade. Hoje né? em dia, né? Com certeza. Hoje, quando a gente ouve, como a gente ouve por aí, né, não existe só dois gêneros, né? Não existe só o masculino e o feminino, né? Mas existem uma gama de possibilidades, inclusive a possibilidade da pessoa decidir qual é o seu gênero. Inclusive, se ela não quiser fazer parte de todos os classificados que já tem até agora, ela pode, inclusive, inventar um novo. Então, eu acho que essa é uma das expressões máximas dessa lógica de poder viver a vida de uma maneira com total autonomia, né? De total controle sobre si mesmo. Quando a sobre o gente seu fala caminho. isso, essa colocação, essa autonomia, dentro da ótica cristã, ela é super perigosa. Não é? Uhum. Claro. Porque Deus errou.
Se a gente for pensar na própria a palavra de Deus, né, em que diz lá que o coração do homem tem desejos enganosos, né, que tudo que provém dele, como Jesus falou, provém do homem, aquilo que provém vem de maldade, vem de todo tipo de malícia, todo tipo de moralidade, né? Então, se a gente for pensar por essa ótica, a autonomia seria deixar esse coração, esse ser humano, essa carne, atuar sozinha. E ela atuando sozinha, ela gera trevas, ela Porque não produz nada que ela é agrada a uma Deus. pessoa independente. Sim. Ela não depende nem de Deus. Exatamente. Seria exatamente isso, né? Seria como o símbolo máximo, a criatura vivendo completamente alheia ao seu Criador, né? De forma que ela tomasse o papel de criador dela mesma. Então, eu crio os meus padrões, eu decido para qual lado o caminho da minha vida vai seguir. Assim, é autonomia máxima, né? É querer ser o Deus de si mesmo. Mas você sabe que interessante isso? Que hoje não é só o jovem que vive assim. Tem muitas pessoas já de meia idade que estão agindo dessa mesma forma. Não depende mais de Deus. Então as pessoas decidem como se Deus não existisse. Sim. E realmente isso que tem acontecido. É porque, como a gente falou no começo, apesar de serem ideias que vão passando gerações e elas vão sendo transformadas a cada geração, por mais que a galera da nossa idade, a nossa juventude, está vivendo na crista da onda dessa ideia. Só que as outras pessoas que também estão vivendo na mesma época que a gente agora, 2020, estão sendo influenciadas por esse mesmo tipo de pensamento. Por mais que talvez no passado elas pensavam de um jeito diferente, mas acabou sendo Com transformado. certeza. Com certeza. É uma coisa que as pessoas começam a adquirir, né? Elas começam a se apegar a esses tipos de pensamento. E se a gente for ter um sociólogo muito interessante, ele tem uma teoria muito interessante, chama Zygmunt Bauman, ele fala sobre a modernidade líquida, né? E para exemplificar o que ele quis mais ou menos dizer, a gente pegar o exemplo da água. E acho que condiz muito com o que a gente está conversando aqui. A água em si, ela é mutável. Se você coloca ela dentro de um copo, essa água vai tomar o formato desse copo. Se você colocar ela dentro de um vaso, de qualquer outro tipo de recipiente, seja da forma que ele for, a água vai tomar essa forma. E é muito disso que a gente está querendo dizer. Dependendo da situação, ou dependendo da minha vontade, ou dependendo do que eu quero fazer, eu vou mudar. Eu não vou ter esse problema de me tornar líquido para assumir essa forma diferente. Ter autonomia para dizer, agora eu quero tomar essa forma. Quero ter autonomia para tomar essa outra forma. O que é o contrário, por exemplo, do gelo, que é uma forma sólida, estruturada. Né? E é muito interessante pegar nessa palavra, estrutura, né? Que é o que não está querendo que venha de identidade para nós, mas sim que as pessoas criem suas estruturas. Né? Ou seja, a água... Cada pessoa cria a sua própria estrutura. Isso. Cria a sua própria forma. Criar o seu próprio padrão. Então isso atrapalha isso. Dentro dessa ótica, né? A pessoa ela quer tomar a forma que... Sim. Exatamente. Inclusive criar a sua própria forma, né? Ou é dentro de simbolizando aí, pegando o exemplo da água, numa panela, num copo, numa garrafa. Uma garrafa, isso. Né? Não sendo o gelo, que é padrão. Isso. Não que a gente está falando um que é bom, um que é ruim, Sim. mas a gente está querendo entender. E muito dessa questão da liquidez da nossa sociedade hoje em dia vem, diferentemente das gerações anteriores, o nível de globalização que a gente está tendo. Ou seja, o nível de conectividade que a gente tem. O nível de integração que a gente tem com outras informações. Antigamente, para você ter uma mensagem vinda de outro país ou de outro estado, demorava muito tempo. Hoje em dia, você tem instantaneamente. Você tem acesso a muita informação, né? Então, é uma rede hoje em dia... Na minha juventude, que faz tempo, as informações era muito difícil chegar. A gente ia saber de uma coisa que aconteceu em outro lugar, até mesmo dentro do país, vários dias depois. Sim. Hoje é instantâneo o negócio. Se a gente for parar para exemplificar um pouco, seria a carta, né? A carta, a ferramenta de comunicação à distância.
depois de um tempo... Aliás, na escola a gente aprendia a escrever cartas. Eu não sei se ensinam hoje, né? Ainda ensinam hoje, Como mas que é você o vai padrão, escrever né? no computador. Mas escrever na máquina, Sim. né? Todos os boletins da igreja eram feitos na máquina de escrever, que coisa que o jovem hoje nem sabe o que é isso. A gente tem impressão. Né? Então, Hoje não precisa nem escrever, né? É Hoje só você manda um digitar. WhatsApp, hoje você manda um áudio, né? Hoje É mais simples. mais fácil. é interessante a gente entender isso. E também a questão das instituições. Né? A gente for pensar em instituição, o que é instituição? Igreja, as coisas da sociedade, família, trabalho, são instituições. E elas passaram de uma forma sólida para uma forma líquida também. Né? E um exemplo interessante que o Fê vai trazer é para a gente entender o que é essa instituição sólida, instituição líquida, é a própria igreja. Né? Uhum. Para tentar colocar num exemplo prático e ficar um pouco mais palpável essa ideia, entender principalmente a relação do jovem de hoje com a fé. Né? Porque no cenário que a gente está agora, né, dentro de escola dominical, é basicamente o que mais interessa para a gente. Sim. Escola dominical é uma coisa que está acabando. Sim. Né? E assim, como o Léo falou, a fé, vamos pegar o Evangelho. O Evangelho puro e simples, né? O Evangelho que a gente lê na Bíblia. O Evangelho trabalha sobre verdades muito absolutas. Na verdade, não muito absolutas, completamente absolutas. Né? De que existe um Deus apenas, de que o homem pecou, e por causa desse pecado ele foi completamente separado da presença de Deus. E a partir daí Deus elaborou um plano para mandar o seu filho, único meio de reconexão entre a criatura e o Criador. Né? Por meio do arrependimento, por meio da graça e tudo que isso envolve. Então, assim, o Evangelho, né, o Evangelho verdadeiro, ele é trabalhado em cima de verdades absolutas, né, que a gente chama de pedras fundamentais, né, sendo Jesus a pedra angular dessas verdades. E a dificuldade hoje do jovem é justamente lidar com verdades absolutas. Porque, por exemplo, quando a verdade absoluta, por exemplo, que nem a teologia da depravação total, né, daquela que o homem é pecador, de que o homem ele foi destituído da presença, carece da graça de Deus. Isso é uma coisa que confronta muito. Esse tipo de verdade... O reconhecimento sobre o pecado, dentro dessa ótica, quer dizer, a pessoa não reconhece que é pecadora. Ou ela sente muita dificuldade. Ela está vivendo da forma correta dentro da cabeça dela. Sim, e assim, aí ela é confrontada por essa verdade absoluta que causa incômodo, que causa um certo desconforto. E daí, ok, a fé é sólida, né? A fé nas verdades absolutas. Estruturadas. Aí o que ela faz? Ela vai e procura por um evangelho mais brando, por uma religião mais líquida, entendeu? Que é aquela que se amolda às minhas vontades. Então, eu vou numa igreja ou em algum lugar, ou vou procurar uma outra religião que se encaixe dentro daqueles meus padrões, para que não eu tenha que ser transformado por aquela fé, mas que aquela fé se encaixe dentro dos meus padrões. Então, ela busca um evangelho, por exemplo, né, um evangelho mais brando, que foca às vezes muito só na graça e não fala de pecado. Um evangelho que fala muito das boas obras e da volta de Jesus. E hoje tem os coaches, né? Os pastores coaches. Um dos grandes exemplos disso é a teologia do coach, né? Que está aí para falar que você é o centro do coração de Deus, que você é uma pessoa muito especial e tal, que lembra também muito das músicas que a gente ouve de autoajuda, né? Enaltecendo o homem. Hoje, o louvor quase não é mais a Deus, né? São letras, não músicas, letras de autoajuda mesmo, Sim. realmente. E daí são coisas pessoas não pregam mais sobre o pecado, porque isso atrapalha a vida das pessoas. Sim. Eles não querem ouvir isso. Eles querem ouvir que são abençoados, né, que realmente a graça de Deus supera todas as coisas. E quando se fala que somos pecadores e carecemos da graça de Deus, isso perturba muitas pessoas. Não só jovens, não. Todos. Todos, sim. Acho que é uma questão da Porque humanidade. ninguém quer saber que eu sou pecador.
Negar a si Exatamente. mesmo é uma Ah, tarefa muito negar a si mesmo é Exatamente. complicado. Isso dá para ver tanto Difícil. na carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Quando ele, boa parte da carta são muitas advertências para tomar cuidado com aqueles que estão oferecendo um outro tipo de evangelho. É. Sim. Entendeu? Assim, é lógico que assim, o que a gente está falando aqui não é exclusivo dessa geração. É exclusivo de todas. É que a maneira como é oferecido novos evangelhos, né, hoje em dia, é com base nessa lógica de que tem que ser uma fé, um evangelho que vai te agradar. Isso. E que ele tem que ser moldado dentro das suas formas, e não o contrário. Né? Legal. Assim, eu acho que tem um... Só para finalizar esse primeiro ponto, tem um exemplo Esse que segundo, né? é esse segundo ponto, eu acho que é muito É a interessante pesquisa. falar. Isso. Mas é um tema que a gente tem que tratar com todo respeito, com E cuidado, né? todo cuidado. É o seguinte, no ano passado, né, 2019, saiu na Escola de Medicina Paulista, né, a Unifesp, que é localizada aqui na cidade de São Paulo, pelo Departamento de Psiquiatria, um estudo epidemiológico. Né? O que significa estudo epidemiológico? Né? Ele vai analisar números de uma grande população. No caso, analisou as populações de cada um dos estados, incluindo o Distrito Federal aqui do Brasil. Esse estudo foi publicado no Jornal Internacional de Saúde Pública, que é de grande circulação. Se eu não me engano, posso estar enganado no nome do jornal, mas é basicamente esse. Sobre o que é esse estudo epidemiológico? Sobre a tendência das taxas de suicídio em cada um dos estados do Brasil, incluindo o Distrito Federal, nas diferentes faixas etárias. Então, assim, eu peguei aqui para trazer alguns dados sobre a faixa etária que a gente está trabalhando aqui, que é dos 15 a mais ou menos os 29 anos, que é a fase que está mais experimentando essa dita juventude nos últimos 30 anos, né? E toda essa lógica que vem sendo construída em cima da gente, né? Na maioria dos estados, esse estudo aponta que a tendência da taxa de suicídios no país é subir, né? Poucos estados mantêm a taxa estável e menos estados ainda têm uma taxa decrescente, tanto para meninos e meninas da faixa dos 15 aos 29 anos. Tá? E é lógico que assim, a gente não pode cometer o erro e até ser leviano de tentar fazer uma relação de causa e efeito muito direta com esses números, porque Sim. quando se trata de um episódio tão difícil de lidar, que é a questão da depressão, a questão que em muitos casos leva ao suicídio, assim, porque esses acontecimentos são o que a gente chama de multifatoriais, né? Existem muitas circunstâncias que estão envolvidas dentro de um número desse, dentro de uma estatística dessa. Só que a ideia que eu trouxe aqui para a gente pensar é o seguinte: dentro desses últimos 30 anos, a gente está vivendo e está sendo colocado para cada uma das gerações que está chegando que a única maneira de viver uma vida plena é fazendo aquilo que gosta e tendo prazer naquilo que se está fazendo, né? Igual a gente discutiu aqui, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja na sua sexualidade, seja em qualquer área da sua vida. Essa tem que ser a sua máxima, de acordo com essa lógica, né? E assim, só que o que as tendências, principalmente no Brasil, mostram é que as pessoas não estão cada vez mais satisfeitas com a sua própria vida. Porque se a gente pudesse fazer uma extrapolação disso e pensar que as pessoas vivendo cada vez mais dentro dessa lógica estariam cada vez mais satisfeitas dentro de si mesmas, cada vez mais sentindo prazer, cada vez mais sentindo uma plenitude de vida, muito provavelmente alguma parte desses jovens então que cometeram esse ato que é muito triste, talvez eles enxergariam mais valor dentro da sua vida, de modo que eles achariam que a vida seria valeria mais a pena de ser vivida. Sim. Talvez a gente estaria vivendo, já que essa lógica promete que a vida seria plena, que seria feliz, a gente estaria provavelmente vivendo um outro cenário. Vou ressaltar de novo. É lógico que quando a gente trabalha com esse tipo de dado, a gente tem que levar em conta muitas coisas, fatores sociais, fatores econômicos, mas dentro dos fatores sociais está inclusive a lógica de vida de cada um. E a lógica de vida dominante, né? Daquilo que se estabelece como sucesso, daquilo que se estabelece como felicidade. E essa que a gente está vivendo. Mas, infelizmente, os dados estão mostrando que a nossa sociedade cada vez caminha, não para um lugar pior, não sei se posso dizer assim,
mas é que essa lógica não está atendendo às necessidades e às Uhum. questões fundamentais do ser humano. Satisfazendo, Não né? está satisfazendo os desejos. Preenchendo o vazio. Exatamente, preenchendo o vazio que a gente, como cristão, sem querer ser reducionista e sem querer ser prepotente para as outras pessoas, sabe que só pode ser preenchido com Deus, Uhum. com o verdadeiro evangelho de Cristo, né? Sim, sim. Então, assim, é uma coisa para se pensar, porque esse tipo de lógica vai continuar sendo vivido pelas pessoas, de modo que elas vão achar que vão poder ser felizes, cada vez mais plenas, só que isso não está se traduzindo como verdade, pelo menos não na vida prática. Qual o modelo bíblico, né? Eclesiastes 9, a primeira parte, fala realmente que o jovem, ele deve seguir o seu coração, né? Ser feliz na sua juventude, caminhos que satisfazem realmente o seu coração e agradam os seus olhos. Foi mais ou menos esse panorama que nós vimos no início. A segunda parte, que é interessante, saiba, porém, que todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Então é o resultado do caminho, não é? Sim. Lá no fim tem a sua consequência, se andou certo ou se andou errado, segundo a palavra de Deus. A esse momento a gente tem que basear somente na palavra de Deus, né? Sim. Jesus é o único caminho que nos leva até os céus. Então, se Ele é o único, né? Sim. Então, se a gente for pensar, essa mesma metáfora que a gente usou do caminho, a gente estava usando de uma forma generalizada para os Sim. jovens. Agora a gente vai pensar no caminho cristão, da fé cristã. Essa lógica do caminho, que a gente vem falando aqui, de aproveitar o caminho em si, para depois ter uma chegada no final, sem se importar tanto, ainda que tenha, assim, muita importância na vida, a lógica do caminho para o cristão ela é invertida. Na verdade, nós vivemos o caminho porque temos um lugar para chegar. Uhum. Então, nós estruturamos o nosso caminho. O cristão tem essa ótica, ele Sim. sabe. Nós já temos a esperança final, né? Que é da salvação, que é do estar em Cristo, né? A plenitude de estar em Cristo. E Esse pedir contas que a palavra fala, parece que Deus vai punir. Não, a própria atitude que nós tomarmos vai ter consequência lá no fim. sim, Então não tem como discutir isso. E no texto está bem colocado como uma responsabilidade individual, né? Sim. Ou seja, E a salvação é individual, lógico, né? e isso faz a gente pensar de que o melhor a se evitar, talvez nesses casos, é, como cristão, ter um comportamento taxativo, de julgamento, e às vezes assim, porque esse tipo de comportamento afasta as outras pessoas, né? Principalmente na relação com o jovem hoje. Exatamente. Eu vou ler o Salmo 1, que ele diz assim: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite. Quer dizer, o caminho é correto, né? Ele é como uma árvore, ele vai ser abençoado, ele vai dar frutos. É plantada junto à corrente de águas, que é a palavra de Deus, em Deus. No devido tempo ele dá seu fruto, e cujas folhagens não murcham. Tudo que ele faz será bem sucedido. Quer dizer, o sucesso está na palavra de Deus. O jovem se apegar na palavra de Deus. Ele disse assim que os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, a única solução que nós temos para todos os jovens é buscar o Senhor enquanto se pode achar. Ele é o único caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Por isso, é essa palavra muito especial para todos nós jovens, né? Nós jovens, né? Para que não só os jovens, mas como os idosos precisam,
né, diariamente estar na presença do Senhor, buscando o Senhor enquanto se pode achar. Eu creio que esse momento, né, um momento tão difícil que nós estamos vivendo, nós nunca vivemos isso. Pensa bem, a gente ficar confinado dentro de casa. Alguns são apartamentos pequenos, outros têm umas casas maiores que dá para andar, né? Mas estão dentro de casa e não podem sair, né? Então, é o momento da gente repensar a nossa espiritualidade, os jovens, né? Repensar o seu caminho, o caminho que ele está decidindo, né? E a proposta nossa aqui nessa manhã é dizer para eles, olha, o único caminho é a salvação, o caminho é Jesus, né? Porque ele morreu o que na não cruz. implica em não aproveitar a vida. Sim, mas a gente pode aproveitar a vida em Jesus. A gente tem que aproveitar isso, a gente tem que aproveitar em Jesus, sabendo da esperança final, né? Tem o texto muito interessante também de Paulo aos Tessalonicenses, que ele vai falar em 2 Tessalonicenses 2, que ele vai dizer que por vocês estarem salvos, né, pelo poder do Espírito, né, que Deus colocou no coração de cada um, vocês foram chamados para ser povo dedicado a Ele, né? E sendo um povo dedicado a Ele, por meio do Evangelho que Ele chamou, né, a gente tem que se manter firme nessa verdade, manter firme. Ele fala assim mais adiante no texto que o Jesus. Quer que eu leia? Pode ler. Diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês. 2 Tessalonicenses 2, 13 a 17. Diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Fé na verdade. Foi por isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcançassem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhe foram ensinadas, seja por palavras, seja por carta nossa. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Então, realmente, isso finaliza a nossa palavra aqui. Está firme. Em outras palavras, é o quê? Está firme. E saber que no final desse versículo, por exemplo, desse texto, tem outras versões que falam, além de consolação, falam de ânimo. De ânimo. Né? Então, ânimo para fazer tudo aquilo que é bom e dizer tudo aquilo que é bom. Então, se você se quer aproveitar a vida, sim, se quer ter um relacionamento, que esse relacionamento seja para a glória de Deus. Amém. Aproveite-o para a glória de Deus. Se você quer ter um trabalho, uma profissão, faça-o para a glória de Deus. Né? Aproveite-o. O namoro para a glória de Deus. O casamento para a glória de Deus. Trabalhar na igreja para a glória de Deus. Então, isso não quer dizer que você não vai aproveitar a vida no sentido da carne. Isso aí a gente tem que negar mesmo. Mas a gente aproveitar na vida em si, em Cristo. Nas coisas que Cristo não dá para fazer. E isso vai nos dar a felicidade. Sabendo, tendo a esperança, ele falou, a boa esperança de que vamos chegar no final, né, com Cristo. O caminho, né? O caminho. O caminho lá é a salvação. Um dia nós vamos estar todos na presença do Senhor, né? E eu quero finalizar, então, fazendo uma pergunta, uma colocação para vocês. E hoje, com essa crise, o que o jovem pode ajudar? Porque nós estamos vivendo essa crise hoje, né? Desse vírus que a gente desconhece, é uma guerra invisível. Sim. E como que você pode ajudar para a gente estar finalizando essa parte? Bom, eu acho que talvez não tenha uma resposta meio para como ajudar, mas talvez o reconhecimento de que grande parte das soluções que a gente está vendo, ou das possíveis soluções que vão vir para essa crise, muito provavelmente uma boa parte delas venha de pessoas mais jovens. Pessoas com uma idade menos avançada. Assim, falando daquilo que eu conheço um pouco,
Muitos jovens estão trabalhando na linha de frente, por exemplo, no hospital HC da Unicamp. Sim, Os meus colegas que estão lá no internato, que são do 5º ou 6º ano, não tiveram suas atividades canceladas. Eles ainda não são médicos formados, mas eles são jovens que estão lá com disposição para ajudar e enfrentar essa crise. vários enfermeiros. Vários também. E assim, outros também, muito da nossa mão de obra de trabalho em pesquisa hoje em dia é composta por jovens. Composta por jovens que estão lá nos laboratórios testando novos medicamentos. Então, assim, eu acho que reconhecer, de tudo que a gente falou também, é reconhecer que a gente às vezes tem a tendência de achar que tudo que é de hoje é ruim, do que era do passado era melhor. Mas não é assim, a geração de hoje ela é muito proativa, é uma geração que, às vezes, por ter essa fluidez, consegue ter pensamentos diferentes, pensar um pouco fora da casinha, na hora de criar soluções. Então, é reconhecer que esse é um ponto muito positivo da nossa juventude. Legal. E na parte prática? E aí, Isso é prático também, mas Sim. assim, no dia a dia, lá com a família, como que é? a gente tem que entender que, principalmente os jovens, a gente tem que não se entender como super-homens, né, o super-heróis, no sentido de que vamos falar específico dessa doença, né? Quando atinge o jovem, se ele não tem um quadro já crônico de alguma doença, ou seja, não tem algum problema de saúde, seja respiratório, essa doença vem como se fosse uma gripe, né? Que vai abater, mas logo passa. Mas a gente tem que entender que a gente pode ser o vetor dessa doença para os mais velhos. Uhum. Então, essa precaução que o nosso Estado, nossas secretarias, nosso governo está falando, é muito importante justamente para evitar essa questão do veto, do vetor de doenças para os mais velhos. Então, a gente não sair de casa mesmo, a gente manter a higienização, fazer o máximo possível. Por exemplo, os seus pais, os seus avós precisam fazer compras. Eles não podem ficar saindo para o supermercado, né? Então, aí é uma situação bem específica. Mas eles vão pagar também? Só vai comprar? Não, só passa o cartão e o número e aí assim eles vão comprar. Seria legal também se pagasse também, né? Normalmente o jovem não tem tempo, mas não tem dinheiro. Não tem né? dinheiro, né? Então seria interessante, assim, se não tiver um plano de entrega dessa compra, que o jovem fosse, assim, de maneira rápida e comprar o essencial, passando pouco tempo dentro do supermercado, comprando a necessidade, né? Ao contrário do que a gente está vendo hoje, que as pessoas estão comprando coisas alarmantes, fazendo estoque, coisa que, gente, isso é inadmissível. Isso é uma atitude antissocial, não egoísta, falta de consciência social mesmo, né? Da gente entender que tem um próximo. Mas, enfim, o jovem está disposto a ajudar aqueles que não podem ficar saindo de casa, precisar fazer algum serviço, e, principalmente, lidar com as pessoas dentro de casa. Aí é uma prática, porque geralmente o jovem está estudando, trabalhando, então ele está bastante tempo fora de casa. Então, agora ele tem que reaprender a lidar, a conviver há mais tempo com as pessoas que estão dentro da casa dele. Legal. Nós vamos, então, encerrar, né? E dizer a todos, nós agradecemos você que tem assistido, participado conosco, que Deus abençoe. Lembrando, né, que se Deus permitir, às 19 horas, nós estaremos também fazendo o culto através da live. E a gente tem que pedir a Deus que nos abençoe. É o único meio da gente poder transmitir a palavra, transmitir alguma coisa da mensagem do Senhor. Então, que Deus abençoe todos vocês que estão participando conosco, tá? Despedida dos meninos. Um bom resto de domingo para todo mundo, né? Se Deus quiser, a gente se vê de novo separados, porém unidos na live do culto. Na live do culto. Um bom almoço e até mais tarde. Deus abençoe a todos.